Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai mergulhar no universo incrível da leitura com um conto maravilhoso da nossa querida Clarice Lispector, que se chama Felicidade Clandestina. Eu peço a vocês que organizem a sala em círculo, porque vai facilitar a dinâmica do nosso trabalho e vai facilitar vocês também a visualizarem os slides com mais precisão e a desenvolver a dinâmica da nossa aula de hoje, que vai ser muito interessante. Então, para começar, eu vou pedir que vocês deixem em cima da mesa apenas os materiais que a gente vai usar hoje, que vão ser caderno, lápis, borracha, canetas. E vamos dar início à nossa transmissão. Para início de slide, tá aí a capa do livro, né? Felicidade Clandestina. É uma capa que desperta a atenção a esse mundo mágico da leitura, né? Já nos faz querer pegar o livro, abrir e ler todo em um instante. É muito linda a capa. E vamos lá pro próximo slide, né? Aqui a gente tem um pouco da vida de Clarice. E é uma imagem dela, né? Para vocês verem quem é essa grande escritora. Clarice Lispector foi uma escritora, jornalista e tradutora, nascida na Ucrânia em 1920 e naturalizada brasileira. Considerada uma das maiores figuras da literatura brasileira do século XX, sua obra é marcada por uma escrita introspectiva, poética e existencial, explorando a subjetividade, o cotidiano e os dilemas da alma humana. Entre seus livros mais famosos estão A Hora da Estrela, Perto do Coração Selvagem e A Paixão segundo G.H. Com um estilo único e inovador, Clarice rompeu com as formas narrativas tradicionais e influenciou profundamente a literatura moderna no Brasil. Faleceu no Rio de Janeiro em 1977. A gente já pôde ver que Clarice não é brasileira, ela é ucraniana. Porém, ela veio para o Brasil muito cedo e foi um marco pra gente. É um marco pra gente, né? A literatura, todas as obras de Clarice são riquíssimas e cabe a cada um de nós ler e apreciar essas obras maravilhosas que têm um lugar no coração de cada brasileiro que valoriza a leitura. Aqui nessa segunda parte do slide, a gente tem a capa novamente do livro, né? Porque embora o nosso foco hoje seja em um conto, mas esse conto que intitula esse livro. E é um livro cheio de contos maravilhosos e vale a pena a gente conhecer. E aí aqui a gente tem o livro, novamente a capa, né? E um trechinho pequeno que diz: Felicidade Clandestina foi publicado por Clarice Lispector em 1971. Trata-se de uma coletânea com 25 contos que abordam temas como infância, memória, cotidiano e os sentimentos mais íntimos do ser humano, com a escrita sensível e introspectiva característica da autora. Então esse livro, Felicidade Clandestina, ele tem 25 contos. Não é só Felicidade Clandestina que intitulou o livro, né? Mas a gente tem vários contos que remetem à infância da autora e à memória que ela viveu, né? Então, mais ainda uma oportunidade de vocês lerem, conhecerem a escrita de Clarice, conhecer as obras dela. São muito importantes para a literatura brasileira, como diz lá no começo, né? E é muito importante a gente estar a par desses autores que fazem parte desse nosso acervo literário imenso. Aqui nossa segunda parte a gente tem uma definição de felicidade clandestina. Mas antes de mudar para você essa página do slide, eu quero saber de vocês o que é felicidade clandestina para vocês. Eu quero que vocês falem, quero ouvir de vocês. O que seria isso? Uma felicidade escondida? E o que é uma felicidade escondida? É possível uma felicidade ser clandestina? Aqui na definição, eu trouxe assim para vocês. Felicidade clandestina é uma felicidade secreta, escondida, íntima, que a pessoa sente de forma profunda, mas não compartilha abertamente com os outros. É como uma alegria tão pessoal que quase parece proibida, ou só compreendida por quem a vive. Eu gostei muito desse final. Só compreendida por quem a vive. Vocês vão entender isso a partir do texto, né? O que é a felicidade clandestina para a autora? O que faz ela tão feliz e dá lugar, né, ao texto? Para vocês, isso seria uma felicidade clandestina? O que vocês vão achar disso aí? A gente vai ver ao decorrer do conto. E depois eu vou querer ouvir a opinião de cada um de vocês a respeito desse tipo de felicidade. Essa parte do slide foi onde eu disponibilizo o link do PDF que vai estar com o conto. E a gente vai iniciar a leitura agora. Eu peço que vocês prestem bem atenção, porque é o foco da nossa aula esse conto. E vocês vão debater sobre e desenvolver uma atividade sobre também. Então é só clicar aqui em cima do sublinhado, já vai direto para o link, eu vou disponibilizar esse slide para vocês posteriormente. Eu vou fazer a leitura e peço que vocês me acompanhem com atenção. Felicidade Clandestina, Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crispos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter, um pai dono de livraria. Então aqui no início do conto, já começa descrevendo a personagem, né? E que já tem uma imagem de criança levada ali, com os bolsos cheios de bala ainda, que dá o parecer daquelas crianças que andam com o bolso cheio e não gostam de dividir o lanche com os outros colegas no recreio da escola, né? E essa criança possuía o que era o sonho das outras crianças, era ter um pai dono de livraria. Olha só. Vamos dar continuidade ao texto. Pouco aproveitava e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela era
toda pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma, ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente informou-me que possuía as renações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso. Meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que se eu passasse pela sua casa no dia seguinte, que ela o me emprestaria. Até que o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave, as ondas me levavam e traziam. No dia seguinte, fui à sua casa literalmente correndo. Ela não morava no sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscar. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda, e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí, guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde, a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre, e não caí nenhuma vez. Gente, nós vimos que a nossa querida personagem principal, ela tinha o sonho de ler, a vontade de ler exagerada, e ela amava a leitura. E a coleguinha, tendo um acervo literário do pai, que era dono de uma livraria, né, fez chantagem a ela com o livro de Monteiro Lobato, As Renações de Narizinho. E a nossa querida leitora, cheia de vontade de possuir um livro, talvez não tinha condições. Naquela época, provavelmente, a gente não teria acesso à biblioteca como vocês têm hoje, né? Acesso a várias obras. E ela implantou uma tortura chinesa, né? Premeditou, né? Essa história de que ela tinha um livro para outra poder ir buscar. Tadinha, doida por ler, doida por conhecer a história desse livro, e foi na casa dela sem sucesso, né? Porque voltou sem o livro. Continuando a leitura. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido. Enquanto o fel não escorresse todo em seu corpo grosso, eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu a sua mãe. Ela deveria estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusa, silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo, até porque essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou, mas esse livro nunca saiu de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Deveria ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife, foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calmo para a filha. Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada. E assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com 2 mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha só o... para depois ter o susto de ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei, eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase pureza. Não era mais uma menina com o livro, era uma mulher com seu amante. Gente, olha que conto magnífico. Olha o que a vontade de ler faz o ser humano passar por torturas e humilhações, atrás de um bem tão precioso que é um livro. Talvez vocês não entendam esse amor da autora pela leitura, pelo livro.
talvez voltado para o tempo de vocês hoje, isso não seja uma coisa tão interessante, porque talvez ninguém submeteria a essa tortura por causa de um livro, né? Mas ela tinha sede por leitura, ela tinha sede por ler. E quanto mais ela tinha sede por isso, a mina sentia e praticava esse tipo de tortura com ela. Então eu quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre esse conto, né? O que era essa felicidade clandestina para a autora? Qual a importância que tinha a leitura na vida dela, né? E talvez, voltando para a realidade da gente hoje, isso poderia acontecer com telefone, celular. Vamos supor que você não tivesse e alguém fizesse chantagem com você para ir buscar e não te desse, né? É uma coisa que quase todo mundo tem, mas nem sempre todo mundo tem. Ou até mesmo na infância de vocês, né? Talvez alguém aqui tenha um relato de algo parecido que aconteceu com algum brinquedo que algum coleguinha tinha e ia brincar. Já vi muitas histórias do tipo. Ia brincar na casa do outro e aí ele não deixava usar o brinquedo. E isso a gente pode perceber a desigualdade social, né? A menina que tinha o tesouro na mão não gostava de ler, porque a mãe mesmo cita que o livro nunca saiu de casa e ela nem sequer deu importância pro livro. Enquanto a outra, que não tinha acesso à leitura, estava doida por ler esse livro tão importante para ela. Eu já ouvi uma história parecida da minha mãe. Na época elas não tinham acesso à leitura, como hoje. E tinha alguns coleguinhas, né, que por ter maiores condições financeiras tinham muitos livros e emprestavam, mas com 1000 condições do livro ter que estar intacto, sem dobras nenhuma. E minha mãe também enfrentava em casa algumas dificuldades na hora de ler, que era a falta de energia elétrica na época, né? Eles tinham que ler com candeeiro, que é um tipo de lamparina, não sei se alguém aqui conhece. E além disso, a religião que eles frequentavam, a igreja, não permitia algumas coisas, algumas brincadeiras. Eles denunciavam para a mãe que as crianças estavam brincando de coisas bobas, coisas simples, como a amarelinha, né? Alguns chamam de baliza. E uma das coisas que a minha avó não deixava minha mãe fazer era ler, porque eles consideravam como pecado. E ela lia escondido, e mesmo assim, hoje minha mãe está há 31 anos na educação e é uma amante da leitura. E agora, galera, eu quero ouvir de vocês o que vocês têm a dizer sobre esse conto, se vocês já tiveram alguma situação parecida, até que ponto vocês iriam por causa da leitura, né? Como Clarice foi tão sensata, né, nesse conto, e ao dar esse nome, Felicidade Clandestina, eu acho que combinou muito com o conto. Eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham que era o livro na vida dessa menina que se submeteu a tantas coisas, né, para ter uma leitura. E eu quero que vocês debatam. Estou aqui para ouvir todo mundo, quero ouvir um pouco de cada um, leiam um texto de novo se necessário. E eu tenho a proposta de atividade que eu vou passar para vocês, que vai ser em dupla. Vocês vão fazer uma análise contextual, ressaltando os pontos principais do conto, trazendo esses pontos para a contemporaneidade e reflexão do conto. Tá aqui no slide, vocês podem anotar no caderno a proposta e depois do debate vocês podem concluir a atividade. Então, é isso. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.